Olha, espero que isso fique bom, porque eu passei base. Passei base pra isso aqui. Eu nunca passo maquiagem porque meu corpo rejeita, mas eu passei. Então, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. Vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Orlin e, assim, hoje a gente tá... O que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Nesse canal a gente fala muito sobre tudo, né? Sobre o que a gente precisa falar, o que a gente não quer falar, mas a gente se mete porque eu sei que você é intrometida, né? O assunto de hoje, gente, é telemarketing, tá? Na verdade, é um termo que eu não gosto de usar, telemarketing. Gosto de falar call center, porque quando você fala call center, te dá uma credibilidade, sabe? Caramba, ele trabalha no call center. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? As pessoas que trabalham em call center, a gente sabe que é uma coisa muito estressante, é uma coisa muito corrida e que às vezes nem todo mundo consegue se adaptar, porque tem que ter 1 milhão de qualidades, tem que ter muito foco e é um pouco difícil para a maioria das pessoas, né? E aí a gente fica naquela de que ele é visto por muitas pessoas como um emprego que é ruim, que não presta. Só que na verdade ele é um emprego normal, né? Hoje em dia, se você trabalha com call center, você vai ter duas possibilidades. Você vai trabalhar em dois lugares, né? Ou você trabalha na própria empresa, banco do fulano tem um call center e você trabalha pro banco do fulano, né? Que o banco do fulano tem um prédio que tem lá, né, os computadorzinhos para cada um trabalhar. Tem essa possibilidade. A segunda possibilidade é você trabalhar numa empresa terceirizada, né? Então você trabalha para essa empresa, que essa empresa presta serviços para o banco do fulano. Então o banco do fulano paga um valor por pessoa e por computador, e aí a empresa repassa uma parte desse dinheiro para você como salário, né? Como a remuneração do trabalho que você fez mensalmente. Tem uma diferença, porque geralmente, se você trabalha para a empresa diretamente, você tem um salário maior, né? Você tá em contato direto com a empresa, então não tem esse intermédio da empresa terceirizada, né? Mas é uma coisa assim, as pessoas elas têm, eu acho que é mais preconceito por causa do valor que você ganha, porque assim, vamos supor que o banco do fulano ele tem 10 milhões de reais para gastar com call center, e aí ele vai, se ele for numa empresa terceirizada, ele vai pagar, por exemplo, 5 mil reais por computador e pessoa. Só que desses 5 mil reais, só 1.500 é passado pro analista, né? De fato, pra pessoa que tá lá atendendo. E tem mais muitos outros gastos, como limpeza, manutenção, o próprio lucro da empresa, né? E aí isso a gente não tem todo esse tipo de custo. Na verdade, a parte do lucro da empresa não tem quando você trabalha junto com a empresa diretamente, porque ela vai pagar você e as manutenções, e o lucro dela já vai vir em cima do seu trabalho. Então é um pouco diferente. Quem já trabalhou nas duas sabe que é um pouco diferente você trabalhar na própria empresa do que na empresa terceirizada. E é muito complicado, né? Porque quando você está trabalhando uma coisa que você precisa saber falar, aí você, sei lá, você tem que ter uma habilidade de relacionamento, né? Você tem que saber falar, você tem que saber se explicar de uma forma que, excepcionalmente, todas as pessoas que vão atender você, que vão atender você não, que você vai atender, aliás, né? Elas têm que saber o que você tá falando de uma maneira clara para todas as pessoas. Dependendo da pessoa, assim, é muito comum, quem trabalha em telemarketing, call center, qualquer coisa dessa, sabe que é muito comum você pegar cliente que às vezes eles não aceitam, né? Essa questão da falta de empatia. Da parte do cliente também. A gente que é atendente de call center, a gente tem que ter a empatia, porque é uma coisa que assim, você não quer que as pessoas façam com você, então você não vai fazer com as outras porque você não é idiota, não é mesmo? Ok, então, por favor, né? Empatia. Mas você que tá ligando também, pra poder ter um atendimento, você também tem que ter empatia, porque você não sabe o que a pessoa tá passando, a pessoa tá sob muito estresse, muitas vezes, é uma central que tá muito lotada, muito barulho, né? E agora que a gente tá aí no meio dessa crise toda do Covid, né? Então, tem muitas empresas que elas não estão
jornada com o número de pessoas total, porque tem gente que tá afastada, tem gente que tá, infelizmente, com a doença, tem gente que tá com suspeita, né? Então fica muito mais complicado. Então, assim, o que a gente pede, pelo amor de Deus, é uma empatia de todo mundo, tá? Porque é complicado, gente, bem complicado. A gente falou que as empresas terceirizadas, elas realmente pagam um salário menor do que você trabalhar direto para a empresa, dependendo do produto, né? Às vezes você tem um produto que você precisa de 500 pessoas trabalhando todo dia, segunda a segunda. Óbvio que a empresa que contrata não vai conseguir pagar R$ 2.500 para cada analista. Na verdade, até vai, que a gente sabe. Mas tem toda a questão do capitalismo, um monte de coisa que a gente não quer entrar aqui agora, né? Mas tem empresas também que contratam um serviço terceirizado e pagam um salário joia. Dependendo, geralmente, são empresas que não necessitam muito do suporte via telefone, via chat, eles conseguem fazer uma coisa mais explicativa. Então, nesse quesito, eu acredito que não entra em empresas de ramo de telefone, TV, banco, empresas de crédito, essas coisas não entram nesse quesito. Mas aí eu digo mais empresas de aplicativos ou de jogos, elas entram mais nesse quesito porque não tem uma necessidade muito grande de você ter um atendimento telefônico, né? Às vezes é só por chat, é mais fácil, é mais barato. Mas aí a gente tem a empresa, ela vai querer ganhar alguma coisa, de qualquer maneira. É capitalismo, gente. E aí, a base do salário que você recebe, vamos supor que você tem que produzir 100% de lucro para a empresa. Então, se você ganha R$ 1.500, você tem que dar pelo menos R$ 3.000 de lucro, né? Isso é uma coisa que o pessoal fica muito confuso, porque existem várias modalidades. Você trabalha no call center, você pode trabalhar na parte de vendas, você pode trabalhar na parte de saque, de suporte técnico. Todas essas maneiras, elas geram um lucro de uma forma ou outra. Seja na parte de vendas, vendendo os produtos, seja na parte de saque, a luz tá baixando, né? Seja na parte de saque, que é você auxiliar o cliente, né, para ele se sentir satisfeito e não realizar, por exemplo, um encerramento de conta num banco, não fechar a sua conta num aplicativo e continuar utilizando, e seja no suporte técnico quando o cliente precisa de algum auxílio. E aí ele vai saber que a empresa está preparada para fornecer o auxílio para ele e vai continuar utilizando aquele serviço. Então tudo isso a gente entra dentro do lucro que a empresa vai ter. A gente sabe que a empresa, você não vai dá um lucro direto, às vezes. Quem trabalha com saque, por exemplo, não tá vendendo nada, só tá auxiliando o cliente, tá fazendo suporte de atendimento. Na parte de vendas, eles pegam mais porque você que tá dando lucro diretamente, certo? Por isso que a gente tem as famosas metas. E eu acho muito legal, assim. A gente já falou que tem muita gente que tem preconceito. É estranho, porque assim, quando você entra numa empresa terceirizada, pelo menos, né, que é onde eu sei mais a fundo, você, além de você ter você ter um trabalho assim, você não precisa ai meu Deus, esse trabalho é mil maravilhas, eu tô amando. Mas você não pode negar que você tem muitas oportunidades lá dentro. Tem várias empresas aí que tem um banco de potenciais dentro da empresa, tem um processo de promoção que você pode fazer. E às vezes depende muito mais da pessoa se prontificar a se inscrever, a participar desses tipos de processo. Quando você entra, você geralmente entra na empresa como uma pessoa que atende, a não ser que você já tenha uma experiência anterior e a empresa te contrate como supervisor, gestor, etc. Mas você entra como uma pessoa que vai atender, que vai prestar o suporte. Que eu acho que com certeza é a base, porque sem os operadores as empresas não prestariam, né? Isso cria muito caráter, né? Porque você tá lidando com pessoas, por exemplo, tem centrais aí que atendem a nível Brasil, às vezes até recebe ligação internacional, tá lidando com gente de diversas culturas, diversas formas de pensar, e você tem que se adequar a passar a mesma informação para todas de uma maneira que todas entendam. Então eu acho que a primeira formação que a gente tem vem da linha. Então não adianta você entrar numa empresa e já quero ir pra supervisão, quero fazer algo. Não, você tem que primeiro entender como é que funciona, porque não adianta nada, né, gente? Você começou lá, comecei, faz 13 meses que eu comecei, acho que eu já posso. Gente, você não sabe. Você tem que lidar, pelo menos. Por mim, eu coloco uma faixa de pelo menos um ano. Você tem que ficar atendendo pra saber e ter a experiência mesmo de como é que você vai fazer. E se você precisa gerir aquela equipe, ou se você precisar fazer algum outro serviço que envolva diretamente a qualidade do que você está fazendo no atendimento, é bem complexo. E aí, para você que está assistindo e você não trabalha, existe um cerne gigante que a gente faz aí em volta, né? Então, vai aparecer
uma coisa aqui agora, que é quando você tem uma central de atendimento. E essa central, ela tem, vamos supor, 100 analistas, né? 100 atendentes. Desses 100 atendentes são formadas equipes. Dessas equipes, cada equipe tem um supervisor, e esses supervisores juntos, eles podem ter um gestor, 2 gestores, dependendo do que eles precisam. Todos eles têm que ser pagos. Só que nem todos trabalham na linha. Todas essas pessoas têm que ser pagas. Mas o supervisor, ele não necessariamente vai atender. O gestor também não. Certo? Tiver algumas por cima, como, sei lá, coordenador, vice não sei o que, qualquer coisa que tiver acima também não vai atender necessariamente. A gente que tá na terceirizada recebe menos porque existem outras pessoas que não exercem a nossa função, mas que exercem outras funções importantes que tem que receber também. A divisão de valores que a gente tem é muito maior do que quando você pega numa empresa e você trabalha direto para a empresa, porque todos os custos de todas as pessoas inclui mais manutenção, inclui aluguel de espaço, né? Tudo isso inclui para o serviço. Eu acho que é assim, eu acho que o que eu quis passar, que a gente tem que passar, é assim, gente, a gente não pode, você que está assistindo que liga bastante, que depende de atendimento, a gente pede só assim, vamos, nesse momento que a gente tá passando por essa questão do Covid, vamos ter um pouco de empatia. Tá todo mundo muito estressado. Esse vídeo é mais pra explicar como é que funciona. Pra, às vezes, pra você que pensa, né? Às vezes nem toda a central vai poder te ajudar. Às vezes você vai precisar de um atendimento presencial. Tudo que a gente pede é, assim, um pouco de empatia. Seja na forma de você falar, seja de... Você precisa entender que a pessoa às vezes não pode fazer cada coisa, né? Então, às vezes, tudo que você precisa, você não vai resolver com aquela pessoa. Às vezes você vai precisar de um suporte presencial, às vezes você vai precisar entrar em contato com uma outra central, às vezes você vai precisar aguardar algum tempo para fazer alguma coisa. E, infelizmente, essas coisas, elas acontecem. Então, é um apelo, pelo amor de Deus, que a gente tenha um pouco de empatia, entendeu? A gente sempre aprende a ter empatia, a não fazer com os outros o que não quer que faça com a gente, a se colocar no lugar. Isso vale muito pra quando você tá entrando em contato com um trabalhador de call center, porque ele é gente como todo mundo, como ele é um cidadão, ele paga suas contas. Infelizmente, nesse tempo de crise que a gente tá passando, onde a gente tá tendo que ficar em casa e algumas pessoas não podem ficar porque são serviços essenciais, e você não quer que o serviço do seu banco, do seu aplicativo pare. Então existem pessoas, além dos médicos, além dos bombeiros, que estão trabalhando para poder manter esses serviços ativos para você. Vamos pelo menos entender que elas não estão na casa delas necessariamente, elas estão tendo que se deslocar para um lugar que tem muita gente, estão tendo que correr risco, né, para manter o seu serviço, para auxiliar você. Então a gente só precisa ter só um pouco de empatia, pelo menos, porque sem isso a gente não vai conseguir seguir. E eu acho que é isso, eu acho que eu acabei falando tudo, tá? É muito importante essa questão do atendimento. Você que nunca trabalhou, você não precisa ter curiosidade, mas conversa com alguém que trabalha, se você tiver acesso a essa pessoa, tenta entender, pede pra explicar como é que funciona, ou se você que trabalha, tenta explorar outros produtos, outros lugares, né, pra conhecer, ter um conhecimento vasto. Eu acho que é isso, gente. Eu sei que se vocês gostaram, vocês deixam aí um curtir embaixo, se inscreve, que, assim, esse vídeo foi um pouco sério, porque na verdade eu tava querendo fazer faz muito tempo esse vídeo. Eu acho que foi uma coisa necessária. Eu tirei... Sabe quando você tira de dentro da pessoa? Assim, você tira de dentro? Tá precisando tirar isso pra fora. A gente tem aqui... Vai ter toda semana, tá? E se inscreve aí, compartilha com todo mundo. Manda pra aquele seu amigo que tem preconceito. Manda pra aquela pessoa que é estressada na linha. É isso, gente. Um beijão pra vocês e fui!